Olá pessoal, meu nome é Thiago Fukuda, fisioterapeuta, mais uma parceria aqui com o Instituto Cefisa, nesse curso online sobre fisioterapia, o papel da fisioterapia nas lesões no futebol, tentando passar desde a incidência, biomecânica, avaliação e tratamento das principais lesões. A ideia aqui é mostrar um pouco do dia a dia da fisioterapia no futebol, do fisioterapeuta no futebol. Claro que eu vou puxar um pouco mais para o futebol feminino, que é onde nós temos atuado aí nesses últimos 6 anos, mas é claro que muitas coisas estão linkadas, não tem como dividir tanto assim, feminino e masculino, o approach é basicamente o mesmo. Bom, alguns artigos que eu vou mostrar nessa apresentação, nesse curso online, eles podem ser encontrados gratuitamente em PDF no nosso portal www.ojoelho.com.br. Lá no link, lá no site, é só clicar aqui nesse menu Mídia, que aí vocês vão ter vários tópicos, cursos e eventos, todo o nosso calendário de eventos no ano, cursos online e também aqui artigos científicos, onde vocês vão poder baixar tudo isso em PDF gratuitamente, ok? Bom, como citei, mostrar um pouco do nosso dia a dia nesses 6 anos aí, 6 anos e pouco à frente da seleção brasileira de futebol feminino. E a introdução do nosso protocolo, é um programa de tratamento que nós já idealizamos lá atrás na Santa Casa de São Paulo. Eu e todos os nossos parceiros aí, principalmente Dr. Flávio Brick e todos os outros, Dr. Amir Cúcio, Júlio, Gustavo Nakaoka, toda a nossa equipe que tem estado aí à frente do futebol. E mostrar então esse programa desenvolvido na Santa Casa que hoje é aplicado e aplicável em diferentes públicos, inclusive em atletas de alta performance. Bom, sabemos que o futebol é o esporte mais popular no mundo, a gente não tem dúvida nenhuma disso, né? Dados mostram que nós temos aproximadamente 256 milhões atualmente de praticantes do futebol, seja de final de semana, seja brincando com a família, com o filho, seja esporte competitivo e até esporte de alto rendimento, futebol de alto rendimento. 256 milhões de praticantes. Quando a gente puxa um pouco para o futebol feminino, nós sabemos que nos últimos 30 anos a prática aumentou 30 vezes. E é claro que em esportes como em países como Estados Unidos, Austrália, Canadá e Brasil, ele é muito mais difundido. Então também não podemos deixar de lado essa grande nicho de atletas e claro que nos procurando cada vez mais com problemas músculo-esqueléticos. E interessante que dados aqui dessa publicação da American Journal Sports Medicine mostra que aproximadamente 60% das lesões no futebol ocorrem nos membros inferiores, joelho, tornozelo e até mesmo quadril. E da mesma forma que ele é amplamente praticado, as lesões que tiram um atleta da prática, isso tem um ônus, um custo enorme para a agremiação, um custo enorme para a seleção e um custo até de pessoas que acabam no caso o atleta de final de semana, se ausentando, do trabalho, né? Então aqui um dado holandês que no esporte temos aí aproximadamente 3,5 milhões de lesões ano, o que gera um custo, segundo essa publicação de 2010, de 1,3 bilhões de euros, ou seja, o custo que essas lesões no esporte acabam gerando, sendo que de todas essas lesões, aproximadamente 620 mil ocorrem no futebol. Então quase 20% das lesões no esporte, por esses dados holandeses, ocorrem no futebol. E segundo aqui também essa outra publicação de 2013, na Liga Inglesa de Futebol, entre 99 e 2000, em 2 anos,
O custo com essas lesões, seja em afastamento do atleta, seja no tratamento, na reabilitação, em alguns casos na cirurgia, o custo chegou a 118 milhões de euros. Então daí já dá para a gente imaginar o papel do fisioterapeuta dentro dessa máquina toda, o papel do reabilitador em acelerar o retorno desses atletas, em voltar o mais rápido possível, em voltar com qualidade, né? Voltar numa performance pré-lesão. Daí a gente imagina o trabalho e a importância do reabilitador, do especialista, do fisioterapeuta como prevenção, uma forma profilática em minimizar essa incidência. Então imagina que o custo, quanto ele vai ser baixado quando existe um bom trabalho de prevenção. E daí também, eu já deixo claro aqui, a importância de um trabalho em equipe, como é importante esse trabalho do fisioterapeuta com o preparador físico, com o próprio médico, com a equipe, com o técnico, com a equipe, com o departamento técnico para acelerar ou não o retorno de um atleta, para incorporar alguns trabalhos preventivos no dia a dia de um atleta de futebol. No futebol feminino, especificamente, nós temos aí também uma incidência enorme de lesões durante a temporada. Por exemplo, aqui esse dado de 2005 e de 2008 mostram que 31% das lesões no futebol feminino na atleta durante a temporada, ela se concentra em distensões, lesões musculares, tá? Desde de uma ruptura grau 1, uma lesão muscular grau 1, de repente até uma grau 2 e grau 3, as mais graves. Então as distensões, as lesões musculares, as entorses, claro que aqui o tornozelo em primeiro lugar, a entorse de tornozelo, mas numa incidência muito alta também, as entorses de joelho, que acabam sendo até, em termos de prognóstico, mais graves, principalmente se existir ruptura ligamentar, se existir uma lesão meniscal, e as lesões traumáticas de menisco têm um tempo maior de retorno, elas exigem mais tempo para que o atleta consiga reunir condições de retornar à prática ou no nível pré-lesão. As contusões, e aí fica difícil porque o contato direto, o futebol é um esporte de contato, então eu costumo dizer que quando a gente fala em prevenção no futebol, nós precisamos focar todas as nossas atenções e energia nas lesões atraumáticas, porque aí são preveníveis, aí são remediáveis. Já as contusões, os traumas, os carrinhos, as entradas laterais, fica difícil ali a gente conseguir intervir muito. Claro que algumas técnicas que o atleta pode aprender de queda, algumas técnicas de tirar o pé, de prensar a bola com o pé mais firme, enfim, mas aí entra muito na técnica do esporte, entra na habilidade do atleta, é muito mais a parte técnica do que propriamente a parte de prevenção de lesão. Tá? Sendo que dessas lesões todas, o joelho, e para minha surpresa, quando li esse paper, está em primeiro lugar, com 32% das lesões. Isso não quer dizer que seja só entorse, tá? Tendinopatias, contusões, enfim. Tornozelo e pé com 19%, 20%. Isso é um pouco variável, dependendo da literatura, dependendo se é futebol masculino, feminino, isso varia um pouquinho, a gente vai discutir daqui a pouco com mais detalhes. E é claro que, por alguns fatores intrínsecos, as mulheres elas apresentam mais entorses do que homens, principalmente no que se refere à entorse atraumática, né? Ela tem uma frouxidão ligamentar maior, ela tem o déficit de ativação de alguns músculos importantes e, entretanto, também já li trabalhos mostrando que o homem tem uma incidência maior porque o esporte é mais competitivo, ele é mais contato, né? Tem mudanças de direção de uma forma muito mais brusca, até porque tem mais velocidade envolvido, tem mais arranque, tem mais excêntrico muscular, mas isso é bem controverso. Aqui é só para dar uma pincelada no que a gente vai entrar, que é a parte principal da prevenção e do tratamento. Bom, o futebol, como todos sabem,
é um esporte de altíssima intensidade e cada vez mais ele se torna de altíssima intensidade, a exigência física é cada vez maior. Hoje o campo parece que diminuiu, na verdade até diminuiu, né? Mas a impressão que dá é que ele diminuiu muito mais. Por quê? Porque você tem muito mais condicionamento físico, a parte técnica faz com que tenha uma aproximação, defesa, ataque, os times jogam muito mais compactos, de toques mais curtos e poucos lançamentos, então o campo estreitou, você tem uma demanda muito maior ali. Você tem, óbvio, como vocês podem observar no vídeo, muitas mudanças de direção, né? E mudanças súbitas e muitas delas sendo a carga unipodal, tá? Um esporte de muito tempo unipodal, tá? E os dribles, a maioria deles, óbvio, ocorrem com um pé só fixo ao solo. O controle neuromuscular, o comando motor tem que ser muito aprimorado para conseguir absorver tudo isso. Agilidade, então observem aí nessas imagens, como no espaço curto de campo, você tem uma habilidade de espaço curto cada vez maior e há essa necessidade. E é claro que aqui a gente está vendo um esporte de altíssimo rendimento, mas não podemos esquecer que nem sempre o campo é um tapete como esse, nem sempre as condições de gramado são as ideais, nem sempre a condição de gramado é a ideal, o que pode predispor mais ainda num buraco, num campo mais duro, mais seco. Até mesmo quando você fala em gramado artificial, você tem uma impactação articular muito maior, lesões por sobrecarga que têm aparecido cada vez mais. Até porque, vocês vão ver alguns dados que eu vou mostrar, que a maior parte das lesões no futebol por overuse ocorrem na corrida, porque um atleta corre muito mais do que joga, né? Principalmente na pré-temporada, a parte física é muito intensa. Então ele não deixa de ser um corredor de rua, um corredor de gramado. Então temos que pensar nisso quando abordarmos aí o tópico lesão em futebol. Cargas excêntricas, observe que o tempo todo é aceleração e desaceleração. Essa aceleração e desaceleração, esse concêntrico e excêntrico, quando a variação entre eles é muito rápida, é muito brusca, nós dizemos que ele tem um movimento pliométrico. Então, pliometria é isso, variação brusca de velocidade nessa transição, contração concêntrica, contração excêntrica. Comparativo, lesões no futebol. Homens e mulheres, então está aqui a nossa craque Marta, Neymar. Então, em relação à coxa, percebam que é muito próximo na porcentagem de lesão em um e no outro. No joelho, como eu citei, 26% nesses dados aqui publicados em 2000 e 2004, 26% nas mulheres, quase 20% aí nos homens. Então, a mulher ela tem uma incidência maior de lesão no joelho, tá? Na perna, então, região de tíbia, o homem tem muito mais, talvez por contusão, canelites, tendinopatias distais. Então, o homem tem mais lesão em perna. E na região do tornozelo, sem dúvida, aí o dobro a incidência do homem quando comparado à mulher. N motivos. Um desses é o que eu falei, a explosão muscular é diferente. Então, as mudanças são muito mais bruscas de direção. O contato físico é muito maior. E aí por isso que o tornozelo, por ser uma articulação instável, principalmente no que se refere à inversão, você tem uma chance maior, uma predisposição maior de ir para entorse e até mesmo os pisões, etc., as travas de rosca, travas de alumínio. Um pisão desse é óbvio que as divididas são muito mais intensas e você tem uma chance maior de desenvolver problemas ali, contusões locais. Bom, aqui alguns dados, um pouco de epidemiologia, são dados não publicados, são dados da nossa equipe, tá? Levantamentos realizados pelo nosso grupo. De 2011 a 2014, então uma epidemiologia de 3 anos aí, na seleção brasileira de futebol feminino. Então nós percebemos aqui que disparado, em vermelho é o total de lesões, em verde no treino e em azul nos jogos. Então vamos pensar aqui mais no vermelho para pensar no total aí. Tá? Nós temos uma incidência disparada de contratura, mialgia e dor muscular tardia.
Esse é o principal, não digo vilão, porque tudo isso aqui é muito facilmente reparado, mas a dor muscular tardia, ela é muito chata em termos de, para o atleta, né? Ela incomoda muito. E isso você pode ter diversos aspectos em termos de análise. Porque na fase de preparação, tá? Na pré-temporada, a intensidade é muito alta de preparação física, para poder deixar o atleta na ponta dos cascos aí para iniciar uma temporada longa, uma jornada aí de 10, 11 meses, com jogos intervalados, quarta e domingo, jogos de altíssima energia, intensidade, às vezes jogos decisivos, onde o mental ele está muito intenso, a parte mental está muito aflorada, isso óbvio que exige mais do atleta, ele acaba dando o que não pode para vencer uma partida, então a dor muscular é muito intensa. Daqui eu já deixo claro a importância de você pensar e ter esse relacionamento estreito com o preparador físico. Também não adianta você pegar um atleta e querer exagerar nessa pré-temporada, quanto mais melhor, isso já caiu por terra há muito tempo, né? Quem não acompanha o trabalho do professor Paulo Gentil aqui no Brasil, educador físico, quem já não acompanha o trabalho que ele faz mostrando que nem sempre o mais é melhor. Muitas vezes você dosar isso, você tem um crescimento muito mais homogêneo em termos de aptidão física do que querer arrebentar um atleta e dor muscular tardia, dor atrás de dor e de repente até gerando as contraturas musculares e aí o atleta fica uma semana afastado no DM pela dor muscular tardia ou pela contratura. Então pensem nisso. Nem sempre quanto mais melhor quando a gente fala em futebol e quando a gente fala em corrida de rua, tá? Em segundo lugar aqui as lesões tendíneas, rupturas, tendinopatias, tendinites, bursites também com uma intensidade alta aqui, não se compara a muscular, mas também bem alta. Os hematomas e as contusões, aí já não entra tanto na parte atraumática, já entra mais por trauma direto, por contato, né? Depois um pouco menor em termos de incidência, as entorses, ainda bem, né? As entorses ou lesões ligamentares e outras que estão aí espalhadas no meio, a pubalgia, que a gente fala muito, não é tão comum aqui, mas quando dá também é bem incapacitante para o atleta. A síndrome fêmuro-patelar, a dor anterior no joelho. Fraturas, concussões, bem menos, outras lesões ósseas, bem menos. E essas são basicamente as mais incidentes e foram nesse nosso levantamento de 3 anos. Então temos que focar nessas principais lesões quando a gente fala em prevenção de lesão esportiva. Bom, por que lá naquele levantamento anterior a mulher, a atleta, a jogadora, ela apresenta uma incidência diferente ou uma classificação diferente de algumas lesões, né? Por questões hormonais, tá? Por questões hormonais, a mulher ela apresenta uma maior frouxidão ligamentar, em alguns casos até uma frouxidão ligamentar generalizada. Isso não é patológico. Essa lacidão maior nas juntas, nas articulações que a mulher tem, nem sempre é patológico. Isso é fisiológico. Para alguns esportes é até melhor que tenha, mas existem questões hormonais envolvidas aí. E é óbvio que não posso dizer que é uma instabilidade articular, mas essa maior frouxidão, ela exige uma demanda muscular maior. Quanto mais frouxidão cápsulo-ligamentar um atleta tem, maior a necessidade de controle neuromuscular. E nem sempre a mulher tem. A jogadora ela tem uma performance neuromuscular diminuída. Alguns trabalhos mostram que até mesmo quando a gente fala em ativação dos glúteos, a mulher ela tem um atraso de ativação no glúteo quando comparada ao homem, tá? Então esse desempenho neuromuscular acaba sendo um pouco menor. Existem algumas questões anatômicas, tá? A mulher ela tem menos massa muscular, tá? Exceto em alguns casos no bumbum, que ela tem mais, mas de uma forma geral a massa muscular é menor, é um pouco mais de tecido adiposo, sem contar que existem algumas alterações, variações anatômicas que elas têm, que elas têm e eles não, ok? Isso acaba gerando, a consequência disso tudo é uma diminuição na força muscular, na ativação muscular. E alguns fatores biomecânicos, como esse déficit de ativação e controle, que eu já disse, o que acaba gerando uma alteração ou uma diferença, eu acho que é
é uma palavra melhor colocada, uma diferença no gesto esportivo, na aterrissagem e na mudança de direção. Uma mudança de direção, uma frenagem, uma desaceleração excêntrica, uma aterrissagem de um salto, o arranque. Se você filma um homem e uma mulher, você percebe diferenças, não é melhor ou pior, mas você percebe que o homem ele tem um arranque maior, uma condição neuromuscular mais aguçada, e tudo isso faz com que que a gente tenha aí uma incidência alta de lesões no futebol feminino. Ok? Vamos seguindo. De novo, agora entrando um pouco mais na parte biomecânica, que sempre foi a minha praia, sempre foi o meu objetivo aí de estudo, meu objeto de estudo. Alguns fatores causais, né? A moça já tem a pelve mais larga, então por ter a pelve mais larga, o fêmur já sai com uma condição mais de adução, isso acaba gerando já uma alteração no braço de alavanca dos músculos do quadril. A moça tem a patela mais alta, então normalmente a patela é um pouco mais alta do que no homem, e aí é óbvio que durante uma desaceleração ela entra tardiamente na tróclea. Ela demora um pouco mais para entrar e quando entra ela já entra às vezes lateralizando, principalmente e talvez relacionado àquela alteração lá de cima do quadril, como ela já sai com o joelho mais em valgo, como vocês observam na foto. Então, essa rotação interna e essa adução do fêmur, o colapso medial do joelho, o valgo dinâmico maior nas mulheres, já predispõe a essa sobrecarga na cartilagem retropatelar, o que acaba gerando mais as condropatias, as condromalácias, a disfunção fêmuro-patelar. Mas será que uma atleta de alta performance, como as que a gente encontra na seleção, apresenta esse padrão em valgo? Sim, é impressionante o que a gente percebeu lá atrás quando iniciou esse trabalho preventivo na seleção. Às vezes você pegava uma zagueira, uma volante com a coxa desse tamanho e a hora que você fazia um step down, o joelho entrava em valgo de uma forma muito acentuada. Então eles apresentam sim. Atleta de vôlei, eu sei, tem alguns colegas que trabalham com vôlei, é a mesma coisa, basquete, é impressionante. E até em homem eu ousaria dizer. Trabalhamos já há um tempo com a sub-15, sub-17 masculina também, e é impressionante como o homem também, aquele que não fez um trabalho de prevenção, que não sabe o que é o valgo, que não sabe o que é uma adução do fêmur, ele apresenta também, mesmo tendo uma massa muscular de coxa muito acentuada. Porque normalmente ele a vida inteira faz adutor, flexor e extensor de joelho. Quadríceps, isquio e adutor estão sempre bombando. Pouca importância se dá para a parte lateral. E é isso uma das causas somadas a essas que eu estou falando aqui. Então a mulher tem mais valgo de joelho, mas muitos atletas, até por genética, também têm, muitos homens, né? Antiversão do colo. Muitas atletas elas têm uma antiversão, uma inclinação anterior do colo femoral maior do que o outro lado, às vezes maior do que a média, isso predispõe também, maior frouxidão ligamentar, já disse. Então todos esses fatores intrínsecos aí, fatores biomecânicos. As lesões mais comuns que a gente encontra, segundo esse levantamento de Hillebrand em 2015, o LCA, lesão de LCA traumática, tá? Tem uma incidência alta na mulher, a dor anterior do joelho, lesões por sobrecarga, e aí a gente pensa num leque absurdo, enorme, as lesões musculares podem ser por sobrecarga, lesões tendíneas, as tendinopatias, tendinites, bursites, as trocanterites, enfim, as periostites da vida também podem acontecer. E, além do que, o problema da tríade da mulher atleta, porque também questões hormonais, isso acaba interferindo nessa relação toda, não podemos deixar de lado. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que existe uma diferença entre o fisioterapeuta no futebol de clube e o fisioterapeuta no futebol, o fisioterapeuta de seleção. Por quê? Porque a gente ouve essa frase o tempo todo, até do departamento técnico, seleção não é clube, tá? Então, às vezes até acontece de convocarem atletas machucadas e que a gente tem que fazer a reabilitação ali na hora, né? A gente tem que reabilitar enquanto está com o time todo para cuidar. Mas, normalmente,
No clube você tem um trabalho de prevenção muito mais aguçado, você tem mais tempo de trabalhar, você individualiza mais, você conhece a característica daquele atleta, o poder que ele tem de recuperação pós-lesão, se é o atleta migué, chinelinho, se é um atleta que vai comer grama, e esse que come grama, normalmente, se ele falou que está com dor, tá mesmo, porque ele quer jogar. Já outro, você tem que pensar bem se não quer estar fora de um jogo, de um treino. Então, você consegue mapear melhor isso quando você trabalha no clube. A nossa experiência é toda, apesar de ter uma experiência no futebol que não seja da seleção no dia a dia, mas quando a gente fala na seleção, estamos lá com um torneio de 15 dias, exceto esses torneios maiores, Olimpíadas, mundiais e etc., que acaba tendo um tempo maior de preparação, normalmente é ali, encontrou 2, 3 dias de treino, joga, descansa 5 dias, outro jogo e acabou, convocação de 10, 15 dias, né? Torneios curtos. Então é óbvio que com o passar do tempo você até entende um pouco mais a atleta, mas o físio de clube ele está muito mais próximo desse entendimento do que a gente lá. Um pouco aqui do que a gente faz em termos de uma forma bem geral, aqui eu estou dando um aspecto geral do papel da fisioterapia no futebol, com liberação miofacial, importantíssima, né? Nós utilizamos muita liberação miofacial por meio de técnicas manuais, os pontos gatilho, manobras isquêmicas, ponto isquêmico, trigger points, tender points, deslizamentos profundos, às vezes usando as mãos, às vezes usando técnicas, recursos para facilitar essa absorção de energia. Utilizamos muito as técnicas de contração, relaxamento, energia muscular, tentando buscar um relaxamento pós-contração, às vezes trabalhando com técnicas de inversão, contração de antagonista para relaxar o músculo-chave. A eletrotermofototerapia não tem como não utilizar no futebol, talvez seja um dos carros-chefe, desde técnicas de crioimersão, de crioterapia. O atleta ele vive com gelo, não tem jeito. Costumo dizer que não tem ainda de recurso imediato, recurso de efeito rápido ou pós-lesão, aqueles 3, 4 dias após uma lesão, não consigo ver ainda nada melhor em recuperação, em analgesia, em minimizar efeitos de hipóxia secundária como a crioterapia. Tá? Se você souber aplicar os seus 30 minutos, souber aplicar associando compressão e um pouco de elevação, o método de Rice, repouso, gelo, compressão, elevação, repouso relativo, eu digo, né? Durante a aplicação, ele é um ótimo recurso e na seleção é bom, no clube é muito interessante, porque a gente consegue aplicar 3, 4, 5 vezes o gelo no dia, o que ajuda bastante nesse trauma, né? Esse pós-lesão, pós-trauma, a recuperação é mais rápida se você estancar os efeitos secundários nocivos de liberação de agentes químicos, de hipóxia secundária. Então a crioterapia é muito importante. Nós trabalhamos muito com o laser de baixa intensidade, principalmente o laser infravermelho, que tem uma profundidade maior, mas nós temos também o laser vermelho, que você pode tentar casar. O laser é um recurso impressionante nas tendinopatias, lesões musculares, dores de uma forma geral. O objetivo dele é muito anti-inflamatório, analgésico. A terapia combinada, como não trabalhar com uma combinada de ultrassom com corrente elétrica, os trabalhos todos que avaliam só ultrassom mostram que o ultrassom isolado ele não é um bom recurso. Todas as meta-análises, revisões sistemáticas mostram que o ultrassom ele não tem diferença com placebo, então é um recurso que eu já não uso há muito tempo, mas que quando associado à corrente elétrica, essa é a terapia combinada, tem se mostrado efetivo. Nós temos aí algumas publicações mostrando que, do nosso grupo, mostrando que para quebrar miogelose, quebrar ponto gatilho, relaxamento muscular, aumentar a circulação, a combinada vai muito bem. E por fim, que nós usamos bastante é a eletroestimulação neuromuscular. Também não dá para falar em tratar um atleta, principalmente se for um pós-operatório, aí nem se fala. Mas mesmo um atleta vindo de uma lesão, você fazer um trabalho com eletroestimulação, seja a corrente Alce, que a gente tem usado mais, seja o FES, a russa, o que você tiver, está de bom tamanho. Nós temos uma publicação aí até que relativamente recente do nosso grupo, mostrando, lá no nosso site tem essa publicação, onde nós mostramos que em termos de geração de torque, todas elas geram o mesmo. A corrente de média frequência, no caso a russa, ela tem um pouco mais de conforto,
tá? Ou menos desconforto, mas para geração de torque, todas elas vão muito bem, tá? Convido a todos que não assistiram, nós temos um curso online de quase 7 horas, com 7, 8 aparelhos de eletrotermo, aqui mesmo com o Cefisa, um curso que quem não viu, eu recomendo, porque lá eu mostro com muito mais detalhe parâmetros, a parte de aplicação, prática, etc. As bandagens, as tiras ajudam muito. Quando eu digo bandagem, a gente usa algumas bandagens rígidas para bloquear tornozelo. Ah, mas será que é placebo? Não é. Para a bandagem de tornozelo ainda existe uma grande controvérsia aí, se depois de quanto tempo que não perde o efeito e acaba não bloqueando a subtalar, acaba não bloqueando a inversão. A gente utiliza de rotina, faz uma botinha para as atletas, principalmente quando é jogo ou coletivo, né? E as tiras sim, tá? As tiras, tanto aquela tira inguinal, pacientes com tendinopatia, de psoas, com impacto femoroacetabular, com tendinopatia proximal de adutor, com pubalgia, uma tira de velcro inguinal, ela vai muito bem para tirar carga. O mesmo princípio daquelas tiras de antebraço, que quem digita demais usa e realmente o alívio é muito bom. Bem como tiras infrapatelar, às vezes você pega uma cliente, um atleta com uma tendinopatia patelar, você botar uma tira infra, uma joelheira, tira bastante da carga. Enfim, existem outras aplicabilidades, até mesmo tentar trabalhar com uma palmilha em uma cliente ou um atleta que tem alguma pronação excessiva. Existem muitos recursos que a gente pode usar. Nós, até por ter essa base toda, essa construção toda de 12 anos num hospital-escola que é a Santa Casa, e de um hospital-escola nós fomos para a seleção, ali a gente consegue a gente segue muito o PBE, a prática baseada em evidência, que eu acredito que isso seja realmente o que se fala tanto em ciência no esporte. Até vou aproveitar aqui e fazer um gancho aqui. Muita gente fala, hoje a ciência o esporte tem que trazer a ciência no esporte. Aí o que é a ciência no esporte? Vê o aparelho mais caro que lançaram nos Estados Unidos, vai e compra e traz para o clube. Vai lá na Holanda, pega o que saiu de novidade lá e traz. Manda alguém lá, aprende a usar e traz. Isso é ciência no esporte? De uma forma muito mais barata, você conseguiria fazer um levantamento da literatura e ver o que já tem publicado, o que já tem ensaios clínicos randomizados, o que já tem de meta-análise e revisão sistemática para aquela lesão, para aquela disfunção, para aquela técnica de minimizar risco de lesões secundárias muscular, por exemplo, e utilizar aquilo, o que a evidência, o que a literatura já mostra. Isso é ciência no esporte. Não é comprar o que tem caro, sem ter evidência nenhuma, sem saber se aquilo serve ou não e começar a utilizar. Então fica aqui esse gancho que eu queria puxar para a gente refletir. Tá? Ciência no esporte não é trazer tecnologia para o esporte, é saber usar o que a literatura nos traz. Isso é a prática baseada em evidência. Bom, uma das partes mais importantes, na minha opinião, quando a gente fala em prevenção de lesão no esporte, ou quando você pega um atleta que se lesionou e ele está voltando a jogar, é correção biomecânica. Essa é a minha bandeira. Essa é a palavra-chave. Inclusive, essa é a bandeira que nós utilizamos lá no meu instituto, no Instituto Trata, Joelho e Quadril, uma rede de clínicas especializadas em joelho e quadril, e a correção biomecânica tem que ser sempre a prioridade. Então aqui está um trabalho do Powers, que todos já conhecem, espero que conheçam, porque eu tenho falado muito disso, mostrando que muitos atletas, enfim, vamos transportar para atleta, tá? Mas apesar de ser sedentário aqui, vamos pensar em atleta. Isso aqui é uma plataforma de força. Quando a gente percebe que uma pessoa, ao agachar, eu tenho que olhar o senso articular, a posição articular em relação a essa linha amarela, que representa a força de reação do solo. Então o ideal é que esse atleta ele freie de um salto, ele freie uma corrida, ele desacelere, ele mude de direção com o joelho passando ali, próximo a essa linha. Se você percebe que o teu atleta, o gesto esportivo, faz com que ele tenha uma adução excessiva do fêmur e uma rotação medial, e o joelho está cruzando essa linha, normalmente isso aqui é ocasionado por uma insuficiência dos músculos proximais, tem alguma coisa errada. Se na hora da frenagem, na hora da desaceleração, do salto, do pivô, ele apresenta uma queda da pelve excessiva, o joelho está se afastando dessa linha amarela, ele tem aqui um momento varo, norteado pela queda da pelve.
E aí eu preciso corrigir isso, porque se ele continuar fazendo o gesto esportivo com essa característica biomecânica, é só você esperar que daqui a pouco ele vai ter uma lesão de sobrecarga. Daqui a pouco ele vai se machucar, daqui a pouco ele vai lesionar de uma forma atraumática. Por isso que eu tenho que detectar essas alterações e em cima delas intervir. E em cima delas poder atuar. Essa atuação tem que ser biomecânica. Senão fica uma receita de bolo, fortalece tudo para todo mundo, vai para a academia e fortalece tudo. Individualize o seu tratamento, individualize o seu trabalho de prevenção e, se for um atleta pós-lesão, individualize o trabalho de retorno ao esporte, à prática esportiva. Ok?